Eu sei que é um jogo que deixa o torcedor até meio irritado, assim, apesar da vitória, mas eu te desafio a lembrar de quantos jogos você, torcedor do Vasco, esse ano, foi embora chateado, porque a equipe cedia resultados ou não conseguia confirmar vitórias aqui em São Januário contra adversários que jogavam menos do que o Vasco. Eu posso lembrar do jogo contra o Grêmio, eu posso lembrar do jogo contra o Atlético Mineiro, aí a gente vai lembrar do empate traumático com o Ceará quando o Vasco tinha um homem a mais. A gente pode voltar lá no primeiro turno, né? O Vasco perdeu para esse mesmo Vitória tendo um homem a mais. E dessa vez o Vasco não só conseguiu vencer com um homem a mais, como conseguiu achar um gol no finalzinho para espantar, logo exorcizar qualquer fantasma que pudesse voltar a rondar São Januário. Porque vamos lá, o Vasco fez uma sequência bacana pra caramba contra a Bahia, Cruzeiro, Flamengo. Tudo bem, teve a derrota para o Palmeiras ali, mas o Vasco saiu daquela sequência da morte com uma pontuação bem legal. E aí, quando você vai para um primeiro jogo um pouco mais simples, ceder o resultado como o Vasco estava cedendo, seria assim, nossa, um balde de água fria enorme na torcida. Não à toa a torcida ficou muito tensa, ficou muito impaciente, mas a vitória veio. A vitória veio com o brilho da garotada Rayan GB, entregando aquilo que o Vasco precisa com os crias da colina, com o DNA de quem é criado aqui dentro de São Januário. Importantíssima vitória, gente. A partir de amanhã eu me debruço sobre as críticas em cima desse jogo. É realmente inadmissível que o Vasco tome 3 gols para vitória, que mais uma vez tenha sido vazado tendo um homem a mais, mas o importante era confirmar essa vitória. O Vasco confirmou, até porque esse era mais um daqueles jogos-chave no seguinte sentido: se o Vasco perde para o Vitória, ele não só dá moral para o Vitória, como deixa o Vitória se aproximar. Então o Vasco poderia perder um jogo ali que voltaria a trazer um mínimo fantasma de luta contra rebaixamento. Com essa vitória, o Vasco não só se afasta ainda mais do Z4, como pode começar a objetivar algo maior, pode pensar num campeonato mais tranquilo. Não vou falar ainda em Libertadores, mas ao menos um campeonato mais tranquilo. Que vitória, hein? É o pão caindo com a manteiga virada para cima, até que enfim.